Cheguei! Trazendo tudo o que você precisa saber sobre o mês de julho, você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia, eu sou especialista em identificar pontos cegos inconscientes, o que está travando a sua vida com o tarô e te direcionar como destravar, e é isso que a gente vai fazer agora. Essa leitura do mês de julho vai começar com uma energia geral. Primeiro eu quero saber como é que vocês chegam aqui nessa sessão, ou melhor dizendo, como é que os arianos chegam no mês de julho? O que vocês estão vivendo? E aí nós vamos entender qual que é o caminho mais conectado, clareza e direção no meio da leitura. Eu vou setorizar com desafio e influência nas 3 áreas pilares da vida que eu chamo, vida afetiva, profissional e financeira, para você entender onde você vai precisar daquele gás e onde é só ir na sua potência, é só ir no flow. E um final, um conselho para deixar aquele quentinho no coração, tirar a angústia, trazer reconexão, te lembrar quem você é. É isso. Baralho, mostra para mim como que os arianjos chegam aqui nessa sessão, o que os arianos estão vivendo. Ok, uau. Cavaleiro de Ouros com a desaceleração. 3 de paus, experienciar o mundo. Baralho de Osho, tá. Olha o que vocês estão encerrando aqui. Bom, o que eu sinto aqui? Primeiro que vocês, nesse momento, chegam aqui um pouco mais leves, né? Sabe aquilo do pior já passou? Porque a gente tem o arcano da morte, que o Osho chama de transformação, a celebração, que é o 3 de copas, e a criatividade, que é a imperatriz. Então, é interessante que os signos que estão, que as constelações que estão se conectando aqui com o Bússola de Luz, estão nessa temporada de passeio por poucas e boas. A gente vem aí de um ritmo de muita transformação, de muito aprendizado, vamos colocar assim, para uma expansão. Vamos entender o macro? A gente vive uma fase em que, espiritualmente, sem falar de religião, a gente vive uma transição planetária, em que a energia do planeta está se elevando através da consciência. Então, nós estamos acompanhando isso, né? Os seres multidimensionais trazem que seria de 2012 a 2032 esse processo de transição. Então, a gente também está fazendo esse processo. Então, se você passou por fim de ciclo, por aprendizados, se você aprendeu com amor, com a dor, não importa. Isso significa que você está nesse fluxo do planeta de expansão, né? E aqui, vocês chegam aqui para mim, acabados de encerrar um ciclo de ansiedade, de se sentindo muito limitados, né? Alguns de vocês tiveram perdas, porque a morte fala de luto. Alguns de vocês precisaram finalizar ciclos. E essa finalização trouxe esse medo de que será que as coisas vão dar certo? Será que eu fiz a escolha certa? Ou por que a vida trouxe até aqui? Então, alguns foi escolha, outros foi a própria vida se encarregando de transformar para abrir espaço para uma nova fase mais abundante, mais conectada. E eu sinto que vocês, se não estarão ou estão sendo convidados a se nutrirem mais. Então, olhar para os sentimentos de vocês e cuidar mesmo. Skincare, escalda-pés, porque a Imperatriz, ela fala desse autocuidado que nasce do cotidiano, que nasce de você se olhar, de você se admirar, de você impor limites saudáveis, que é uma coisa que o ariano faz, mas a gente é humano, em algum momento a gente, se passa um pouco. Então eu vejo vocês também se cuidando mais. Eu vejo vocês saindo de uma fase de luto, de dor, de finalização que vem com ansiedade, com sofrimento, eu tô começando a ver a luz no fim do túnel. Eu gosto dessa energia. Vamos entender aqui qual que é a energia que vai sustentar a abundância no mês de julho de vocês. Quando eu tô calibrando meus oráculos, eu coloco uma intenção. E a intenção é essa energia, com o mantra que eu vou deixar aqui para vocês fazerem 3 vezes, repetir 3 vezes todos os dias antes de dormir no mês de julho. Quando vocês estiverem perdendo a força, em vez de tomar biotônico Fontoura, faz o mantra que vai trazer aqui
essa reconexão, né? É para sustentar o que precisa ser sustentado e que a gente vai ver o que é no decorrer da leitura. Vou deixar o fundo do deck aqui, que eu não vou mais usar. Eu gostei muito de perceber que vocês conseguiram deixar algo que não fazia mais sentido para trás. Isso está bem claro aqui na leitura. Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é hora de cuidar de você. E eu vejo vocês prestando atenção nessa importância de autocuidado mesmo aqui com a Imperatriz. Agora que passou o sufoco, eu tô gostando mais de mim. Não no sentido de que eu não gostava, mas de prestar atenção nesses cuidados cotidianos que às vezes a gente deixa passar. Vamos ver qual que é o mantra aqui da aceitação. A aceitação é de qual elemento, hein? Fogo. Ué, acho que eu tô cega dos olhos. Não tô achando. Aqui, fogo é 39. Porque se aceitar é se conectar com o espírito, por isso é do elemento fogo. Busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. Busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. Busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. Olha que coisa mais linda. Eu amo essa energia da aceitação. Energia que eu tenho trabalhado bastante, porque a gente quer controlar, né? E aceitar o custo de controlar. Conselho aqui para o mês de julho dos arianos. Oráculo, acredite em sua própria magia para trazer um conselho. E aí eu quero ver o tom do mês de julho para vocês. Ó, lar, tire um date com você. Tá vendo como fala de você? Esse você não é só você naquele processo que já é característico do signo de Áries de se priorizar, mas é de olhar para os sentimentos. Aceitar você como um ser integral, de razão e emoção. Se estiver faltando razão, que a razão seja incluída. Se estiver faltando o sentir, que o sentir seja incluído. Mas essa carta fala muito desse. Tá vendo como as cartas trazem uma coisa de natureza? Então, é você cuidando do seu físico nos mínimos detalhes, principalmente. Eu sinto muito isso, assim, de descanso, né? A gente tem essa afobação por produtividade, por estar na vida, por fazer acontecer, só que a vida, a natureza tem ciclos, e às vezes a gente vai estar naquele momento de expansão, só que vem um momento de contração, para a gente recuperar fôlego, recalibrar, recalcular a rota e seguir. Então, eu vejo que é importante vocês equilibrarem a entrega, o fazer, a produtividade, na vida mesmo, com o silêncio, com o descanso, com skincare, ler um livro, coisinhas mais tranquilas, não só aquela intensidade de se jogar para a vida. Vamos saber. Ai, tô doida. Agora sim, vamos saber qual que é o arcanjo e também o arcano maior que vai reger e cuidar de vocês, o arcanjo que vai cuidar do mês de julho, onde ele vai trazer essa guiança, e também a gente aproveita e vê o arcano maior que o tarô dos anjos traz. A sacerdotisa, tá vendo? Sentir, silêncio, intuição. Arcanjo Raniel, vou deixar aqui na descrição a oração, se você quiser fazer no mês de julho, faz para você se conectar com o Raniel, faz para você se reconectar com o seu sentir, com a sua intuição, para você se aceitar, para você curar o que precisa ser curado. Onde que Arcanjo Raniel vai direcionar o mês de julho dos arianos? Tá vendo que é um mês mais para dentro, de silêncio, de autocuidado? É muito. Acho que a palavra do mês dos arianos é autocuidado. Skincare, escaldapé, silêncio, leitura. Ficar mais com você, tirar um date com você, se apaixonar por você, de um jeito mais conectado, né? Às vezes a gente precisa romantizar a vida. A vida não é feita só de realismo, né? Sonhar, romantizar. Eu acho que é isso que a mensagem está querendo trazer para vocês.
Cavaleiro de Paus, tá vendo? A gente tá falando de intuição, a gente tá falando de sentir. O Cavaleiro de Paus, ele não para, ele tá em constante movimento, mas ele tá sempre conectado com aquilo que ele sente, com a intuição. E é isso aqui pra vocês. Agora sim, eu vou clarificar com o tarô, tá? Vamos entender por quê, como que isso vai acontecer de forma prática e um conselho aqui de Raniel pra vocês. Por quê, baralho? Arcanjo Raniel vai guiar os arianos nessa energia de intuição do Cavaleiro de Paus. Por quê? 4 de paus. Mais uma. 4 de... É tudo sobre sentir aqui. Eu tô... Ah, não. 5 de paus com a Rainha de Copas. Tá, eu já entendi por quê. Agora vamos saber como que de forma prática essa guiança vai acontecer em julho. Como, tarô? Virou aqui o 3 de paus, tá. Tem uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Olha isso. 3 de paus com 9 de ouros. Eu tô bege. Se vocês sentiram a vida de vocês muito parada nos últimos tempos, e para cada um foi um tempo, foi um processo, que vocês foram vendo, sentindo um retrocesso, isso aconteceu para que vocês se olhassem, aceitassem que, para além de vocês serem muito racionais, muito práticos, vocês também têm emoções, vocês também são seres espirituais vivendo uma experiência humana. Que não adianta fugir disso, né? Tudo nesse universo gira em torno de um sentimento que se chama amor. Em geral, a gente sempre vai para esse caminho que nos leva ao amor, de se sentir amado, de nos amar. E aqui tá falando que em algum momento o ariano ficou um pouco desconectado das emoções, ou a própria vida, ou o próprio jeitinho de ser, fazia com que você acreditasse que não era necessário sentir. E isso trouxe bastante bagunça, bastante caos. E as coisas ficaram muito paradas. Então, à medida que você faz essa cura emocional, que você reintegra o autocuidado, o descanso, o sentir, aceitar que você... nada é só uma coisa, né? A gente vive no universo dual. Então, a gente tem razão e emoção. Chega uma hora que se a gente não se escuta em nível emocional, a gente adoece. A gente sofre. O autocuidado com a Imperatriz é o oposto desse sofrimento. Então, o que está dizendo aqui? Se você quer esse avanço, se você quer que as coisas voltem a acontecer, a se materializar, a se movimentar da forma como sempre foram, tem um quesinho aqui de a gente sempre, como eu sou sempre tão dedicado, as coisas sempre acontecem para mim porque eu faço acontecer. Só que o que vocês bloquearam para produzir tanto, para fazer tanto, para expandir tanto? As emoções. E aí chegou uma hora que não dava mais para fugir de olhar para isso. Então a vida, o universo, Deus falou: pare, né? Enquanto você não cuidar das suas emoções, não lembrar que você é um ser emocional, as coisas vão ficar estagnadas. E eu vejo vocês tomando ciência, consciência disso, ou chegando aqui nessa leitura para tomar essa consciência. Conselho do arcanjo para os arianos aqui para o mês de julho. Vamos ver. Olha o sol, olha o 10 de espadas, tá? 3 de espadas, é isso. Conselho. Não existe lugar melhor no mundo do que um estado mental e emocional, né, do que um lar interno equilibrado. Então, essa mente agitada, esse excesso de estar para fora, fez com que a vida colocasse, aprendendo pela dor, movimentos que fizessem você olhar para o seu sentir e falar: o que eu sinto de verdade? O que me faz bem? Qual é a minha verdade verdadeira? Quem sou eu quando eu não estou performando, quando ninguém está me vendo? O que eu quero agora? E essas perguntas foram feitas para trazer o ariano de volta para essa verdade, para essa autointegração. Então aqui, Arcanjo Raniel fala que é o fim dessas dores, do que machucou.
Desde que vocês integrem as emoções e conectem-se com o que é verdadeiro para vocês, como, Michele, escutando o que vocês sentem. Não tem como ser diferente aqui. Agora a gente vai entender quais serão os desafios e a fluência, né? O que vai ser fácil nas 3 áreas da vida. A gente vai começar com vida afetiva, depois a gente vai para profissional e a gente finaliza as 3 áreas com o financeiro e depois tem uma mensagem gostosinha no final aqui. Então vamos ver aqui. Fluência no pilar afetivo dos arianos no mês de julho. Mostra para mim, baralho. Qual que é a fluência? A Imperatriz, desafio no pilar afetivo dos arianos, no pilar afetivo. O Papa. Tá. Qual que é a fluência no pilar afetivo dos arianos no mês de julho, baralho? Fluência. Sete de ouros. Desafio no pilar afetivo para os arianos, arianjos do meu coração. Eu me dou muito bem com os arianos na vida pessoal. 5 de paus. Eu vejo que não importa se vocês estão numa relação, se estão buscando, se estão alone e estão gostando de estarem sozinhos, mas de fato é que vocês estão prestando atenção em julho em como vocês são tratados. Se você está numa relação pelo parceiro, em como as pessoas chegam em você e como elas tratam você, emocionalmente falando, elas se importam com seus sentimentos, eu vejo que você vai começar a prestar atenção nisso. Mas ainda existem alguns conflitos aqui. O Papa fala muito de crenças, né? Existem crenças que você tem muito enraizadas, muito, sabe, de muito tempo, de quase que uma inflexibilidade de olhar para a vida afetiva de uma forma um pouco desconectada. Então, eu não acredito mais, eu acho que relações são conflituosas para alguns de vocês, para outros de vocês, eu acabo tendo nas relações conflitos que ou me colocam para servir demais, ou me colocam no congelador. Sabe quando, a partir da forma como vocês se relacionam, as relações vêm sempre com um desafio que mexe com aquilo que vocês acreditam, como se no fundo vocês dissessem assim, se eu tô com alguém, eu sabia que era melhor eu ficar sozinho. Então tem uma crença aqui que te desconecta com uma relação afetiva mais leve. E em julho, essa crença vai ficar muito nítida, porque se vocês não prestarem atenção, ela pode gerar alguns conflitos na relação que você tem, ou para você voltar a se relacionar. Então, é você atenta a como as pessoas estão te tratando em nível emocional nas relações. Michele, não sei porquê, mas antes eu não prestava muita atenção em gestos de gentileza, de carinho, e agora eu tô prestando muita atenção nisso. E como uma pessoa me trata, não só como ela fala que vai me tratar. Então, eu querendo ser tratada de forma mais gentil e eu aceitando receber carinho de uma forma mais fácil, mas existe alguma crença que ainda faz com que a minha relação afetiva no mês de julho ou na vida, porque a gente está falando de crença, tenha sempre um conflitozinho. E aí, cada um adapta para o seu. Tem pessoas que vivem relações afetivas que você sempre precisa cuidar do outro. Ou, sabe, fazer esse papel maternal, porque vem a Imperatriz aqui 2 vezes. Ou tem relações em que as coisas estão fluindo e de repente a pessoa se afasta. Sabe assim? Como se tivesse uma crença inconsciente de que como se o amor fosse uma guerra, como se o amor fosse uma disputa, como se o amor não fosse conectado com um lugar de paz. E o amor é uma coisa calma. O amor é isso. O amor é aquela coisa leve. Eu vejo que vocês ainda veem o amor como
quase como se fosse uma sociedade, um concorrente que eu estou disputando espaço, sabe? Tem essa coisa conflituosa, e isso vai ficar latente no mês de julho. Prestem atenção para depois vocês me contarem, porque aquilo que a gente não sabe, a gente não muda. Talvez vocês não tenham prestado atenção nisso ainda. Eu falo que leitura de direção, leitura de previsão, sempre que eu falar previsão, entendam colheita. Para onde está caminhando a vida de vocês, baseado no que vocês estão plantando? É isso que o tarô antecipa e coloca um passo à frente. Eu ia trazer alguma reflexão e fugiu, mas vai voltar. O que eu ia falar aqui? E que essas leituras aqui, que te colocam um passo à frente, igual eu estava falando, é justamente para você estar atento ao que está disponível e se observar. Porque muita coisa que eu vou falar agora pode não fazer sentido. Porque eu estou falando do que vai acontecer quando você chega na leitura, ainda não aconteceu tudo. Pode ser que você esteja ali com pistas. Né? Só ali no começo que eu falo como você chega. Eu estou contando como vai ser os seus próximos 30 dias, né? Dependendo do momento que você chegou aqui na leitura, entendeu? Então vamos de fluência no pilar profissional para vocês. Papa. E qual que é o desafio? O mundo, certo. Qual que é a fluência no pilar profissional dos arianos em julho? Quatro de paus e rainha de paus. Tá bem interessante. E o desafio aqui? No pilar profissional para os arianos em julho. Sete de ouros, tá. O que eu sinto aqui? Quem não estava trabalhando vai começar a trabalhar, porque a gente tem o Papa, que fala de indo para um próximo nível de estrutura. Quem está trabalhando pode ter algum tipo de promoção, de alguma forma, essa estruturação ou reestruturação, né? Se sentindo valorizados no trabalho, sendo promovidos. Se não tem como promover, sentindo um crescimento, sentindo um reconhecimento que faz com que vocês se sintam valorizados. Só que tem algo na forma como vocês fazem a roda girar que vocês precisam encerrar aqui. O mundo com 7 de ouros. E o que é? A ansiedade. Existe uma linha muito tênue entre eu ser prático, rápido, eu vou lá e faço acontecer, eu não fico esperando, e ser ansioso e sair atropelando as coisas. Tá dizendo aqui que é muito importante vocês aprenderem a ter um pouco mais de paciência, ser menos reativos, refletir. Se você reage ao outro, lá no seu ambiente de trabalho, você está se pautando pelo outro, você não está protagonizando a história. Então, cuida com a reatividade no trabalho no mês de julho e cuida com a forma como você faz a roda girar no seu trabalho, porque é isso que às vezes está fazendo com que as coisas não se encaixem, não cresçam, mas em todo caso, de uma forma geral, tem algo que ou efetivamente cresce em julho, ou que você começa a perceber que as coisas estão voltando para os prumos, estão crescendo de novo, e eu vejo vocês terminando o mês de julho com aquela sensação de, nossa, parece que aqui as coisas voltaram a funcionar, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Bora ver o financeiro? Fluência no financeiro dos arianos no mês de julho. Qual que é a fluência? Ficou grudada. O mago. Olha, tô falando que vem um crescimento, uma promoção, um bônus, a sensação de que as coisas estão começando daquele jeitinho que vocês gostam. A coisa tá ficando boa para vocês de novo no profissional e no financeiro. E qual que é o desafio? Desafio para os arianos em julho. A Imperatriz, ok. O lance da espera não é algo que vocês curtem muito nesse eixo material, profissão, dinheiro. Qual que é, baralho, a fluência no pilar financeiro dos arianos do mês de julho, por favor?
8 de espadas com a rainha de espadas. Ok, gostei de ver. E qual que é o desafio no pilar financeiro para os arianos no mês de julho? Ais de copas, tá. A Imperatriz fala de tempo. Aquilo que acontece ali nos 9 meses. Então, o que eu tô entendendo aqui? Esse 10 de espadas que a gente viu, esse fim de ciclo, né, mais pesado, fala aí de perda ou da sensação de perda financeira. Eu tava meio desestruturado. Estavam acontecendo coisas na minha vida, para alguns de vocês, que mexeram no meu financeiro, ou para outros de vocês, eu tava ali muito preocupada se as coisas realmente, sabe quando, se você não tá passando uma situação difícil financeira, não mexeu no dinheiro, algo na estrutura material mexeu que trouxe para vocês a ideia de que as coisas podiam me vem muito uma árvore que está crescendo e como se a árvore não fosse cortada. Tinha ali uma preocupação. Alguma coisa aconteceu, então eu perdi o emprego, eu precisei mudar de emprego. Sabe quando alguma estrutura que era enraizada se perde e vocês olham e falam, será que vai dar? Julho, vocês vão começar a perceber que vai dar. Então, eu vejo vocês olhando para o horizonte e falando assim, o pior já passou, eu tô vendo o movimento acontecer, eu tô me sentindo mais tranquilo aqui na mente, nos pensamentos, então eu vejo vocês menos preocupados se vai dar ou não vai. Só que ansiosos com a colheita. Ansiosos de que aquela falsa sensação de que tudo tá bem, de estabilidade volta. Por que eu falo falsa sensação? A gente, não importa onde a gente trabalha, como a gente trabalha, já vi bilionários perderem tudo. Então a gente vive uma falsa sensação de que o que a gente tem não vai se perder. Nessa vida, enquanto você estiver aqui, a única coisa que você não vai perder é você. Então trate de sempre cuidar de quem você é, de ter uma identidade antifrágil, porque o que vai acontecer fora você não controla. Agora, se você estiver bem com você, estiver firme nas suas referências internas, não importa o que acontece, né? Não tem aquilo que a galera que tem essa mentalidade, essa identidade antifrágil fala, não importa o que me aconteça, se eu perder tudo hoje, amanhã eu reconstruo. Eu não tenho medo de perder. É disso que eu tô falando aqui. Agora, é um momento que eu gosto muito que a gente vai falar de Dharma. Dharma é caminho de propósito. Eu quero que vocês sintam, imaginem, ou apenas abram o coração se vocês não curtem muito essa ideia, de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E que a gente não veio aqui para pagar pecados ou para pagar karmas. A gente veio aqui para crescer, para co-criar, para manifestar. Porque nós somos o universo, nós somos uma centelha. Dito isso, você é uma alma e você tem uma bússola interna que quer que você vá para o movimento de expansão. E é isso que eu vou trazer aqui. A gente fala de mês porque nós aqui no 3D na matéria, a gente vai limitando a vida pelo prazo, pelo tempo. Mas pensa que para nossa alma é o próximo passo. É disso que eu estou falando aqui, tá? Qual que é o propósito, baralho, dos arianos no mês de julho? Vamos ver. Vamos ver. É quase que o eu superior de vocês trazendo uma ideia aqui de vai por ali que vai dar bom. Sete de ouros. Saber esperar o tempo certo das coisas. 3 de ouros. Rainha de paus. Sabe que a estrela, 4 de paus. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Rainha de paus, que é muito vocês. 3 de ouros. A estrela, 4 de paus. Não importa o que tenha acontecido, é questão de tempo, né? A semente já é árvore, né? A única coisa que separa a semente da árvore é o tempo. E o 7 de ouros é você sabendo que faz sua parte, continua semeando, continua acreditando em você, fazendo a coisa acontecer, que aqui era muito para você resgatar o seu valor pessoal, para você aceitar a sua verdade. Vocês estão passando por um processo de cura. Olha a Imperatriz aqui novamente. Sabe aquilo que Deus não demora, Ele capricha? Se você se conectar com as suas emoções, se aceitar,
fazer esse date com vocês, passarem por esse autocuidado, lembrar que para ter, vocês precisam ser, vocês vão começar a viver uma expansão. É o mês de separação do joio e do trigo aqui pros arianos. É isso que eu tenho para vocês. Se fez sentido, já curte. Essa curtida é muito importante, vocês me ajudam muito, porque o YouTube recomenda essa leitura para que outras pessoas recebam, e a minha missão é que essa mensagem de reconectar com o seu poder pessoal, lembrar que você está aqui para isso, e que você é pura potência, é o que eu oro ao divino antes de começar cada sessão, para que eu consiga ser esse canal. E já se inscreve pra gente não se perder. Uma vez por mês eu vou trazer essa completona para os signos, só que toda semana eu vou trazer intuitivas de escolha e opção, para você trabalhar a sua intuição, para você aprender a se conectar. O que a gente precisa aprender aqui é estar na gente e fazer boas escolhas. E as intuitivas de escolha e sua opção traz isso, e de vida afetiva para trazer essa estabilidade emocional, para que a gente aprenda a ter inteligência emocional nas relações. É isso, te espero na próxima leitura. Um cheiro.